Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um Scriptcast, o podcast da editora Script. E hoje nós vamos ter um bate-papo incrível sobre censura, quadrinhos e Neil Gaiman. Pois é, nós vamos conversar sobre um dos quadrinhos mais relevantes da última década, que é O Pesadelo de Obi, e que nós, da editora Script, estamos trazendo para o Brasil. Pois é, esse quadrinho africano, do continente africano, ele é um trabalho maravilhoso. Nós vamos contar todos os detalhes nesse bate-papo de hoje. E para que a gente possa conversar e dissecar esse projeto, que já está em pré-venda lá no Catarse. Então, dependendo de quando você vê esse vídeo, assistir escutar esse podcast, você, na verdade, vai ter que ver se está no Catarse ou na Amazon. Então, até o dia 28 de junho de 2021, estará lá no Catarse. A partir desta data, vai migrar para a Amazon, porém, sem os descontos e brindes que a gente consegue dar aos apoiadores do Catarse, né? Então, vou chamar o nosso convidado, que já está aqui. Vou chamar ele aqui rapidinho. Gente, nós temos um pequeno problema. Agora que eu vi, o Márcio não vai conseguir participar. Deixa eu avisar para ele aqui. Márcio, você está me escutando? Quando eu te convido, aparece que o teu aplicativo não está atualizado. Então, na verdade, eu teria que atualizar o teu Instagram antes, tá? E aí, para tu poder aceitar esse tipo de conversa via Instagram, tá bom? Então, vê se tu consegue ir atualizando aí. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal. Se der para tu entrar na live aí, depois a gente entra e bate um papo aí sobre esse projeto. Enquanto isso, eu vou conversando então com o pessoal que está aí online para a gente falar um pouquinho mais sobre O Pesadelo de Obi, tá bom? Então, vamos lá. O Euler depois vai deletar toda essa parte aqui para no podcast ficar numa sequência só. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, a Script está trazendo para o Brasil um quadrinho que é um quadrinho produzido no continente africano, especificamente no país de Guiné Equatorial. E é o primeiro quadrinho daquele país, que é um país que, na verdade, sofre um grande problema de uma ditadura, de um golpe militar que já tem algumas décadas, onde o presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ali em idos de 2014, 2017, ele, na verdade, estava numa posição, como todo governo ditatorial, numa posição bastante agressiva em relação ao povo, e acontece que ele, numa entrevista que ele foi dar para a comunidade internacional, acabou falando bobagem, como é o próprio de discurso de fascistas, né? A gente está meio acostumado aí com isso. Então, o que ele falou? Ele disse que o povo lá de Guiné era um povo que tinha alta escolaridade, que tinha uma renda per capita alta, que era um povo que não tinha dificuldades econômicas. E, obviamente, para quem assistiu aquilo ali do país, né, ficou horrorizado, porque parecia brincadeira, parecia que ele estava caçoando de todo mundo ali dentro do país, né, porque o país tem sérios problemas de desigualdade social, problemas econômicos, problemas de estrutura de saúde, saneamento básico. Então, um dos artistas, que é o Chino e o Tenso Tenso, esses são os pseudônimos, na verdade, de dois artistas que nós não sabemos quem é. Na verdade, nunca foi divulgado o nome desses artistas, né? Eles, na verdade, mantiveram esse pseudônimo para poder preservar a incolumidade deles, da família deles, né? E, em contrapartida, o Ramon Ebelé, que é o desenhista do quadrinho. O Ramon, ele, por não morar no país, ele não teve problema de botar o seu nome. Fizeram então um quadrinho satirizando o presidente.
Esse quadrinho satirizando o presidente é um quadrinho simplesmente lindo. Assim, os traços do quadrinho do Ramon são incríveis. A primeira página já do quadrinho, ele pega uma foto do presidente e ele começa a transformar em quadrinho. E aí aquela estética do quadrinho ele leva até o final daquela HQ. E dentro no projeto no Catarse, você consegue ver essa página e várias outras páginas do quadrinho. E tudo que eu estou contando aqui para vocês também tem lá no Catarse, que é uma história realmente incrível. Eles quadrinizaram e, obviamente, por estarem dentro de um estado repressivo, eles não teriam como publicar em nenhuma editora lá. Então procuraram o recurso externo através de uma ONG para que pudessem fazer o lançamento deste quadrinho. Esse quadrinho foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos e em Guiné. Foram produzidas 3.000 cópias e foi distribuídas essas cópias para artistas, população em geral, que obviamente riram muito do quadrinho, porque o quadrinho realmente ele é engraçado. Ele trabalha com o maior pesadelo do Obi, que é virar parte do povo. Que é o pesadelo do ditador, né? O ditador ele não quer fazer parte do povo. Então ele, na verdade, ao virar parte do povo, ele teve o seu maior pesadelo concretizado. Nós não vamos contar spoiler, não vamos contar como isso acontece, quais são os reflexos disso. Você vai ter que ler o quadrinho. O quadrinho é incrível. Algumas páginas, as primeiras páginas, já está lá no Catarse, tá? O Pesadelo de Obi. O endereço é bem simples, www.catarse.me/obi, OBI. Não tem erro para poder acessar o projeto, que vai estar no Catarse até o dia 28 de junho, porque em julho nós vamos imprimir e mandar para todo mundo. Este pesadelo do presidente foi objeto, obviamente, de riso e de sátira de muita gente, porque realmente é um absurdo um presidente de um país com sérios problemas econômicos, problemas sociais, dizer que está mil maravilhas. Sem querer fazer muitos paralelos com o nosso país, não parece muito diferente de alguns discursos realizados pelas nossas autoridades maiores, tanto na ONU quanto em outros países, falando que aqui no Brasil está tudo bem. E a gente sabe que não. Então, após essa polêmica que aconteceu lá em Guiné, este quadrinho, obviamente, acabou ganhando o mundo. Então ele teve nos anos posteriores, em 2017 ele foi lançado, né? Então em 2018 ele já teve lançamento nos Estados Unidos, depois teve lançamento na França e agora, 2021, no Brasil. Acontece que a história não ficou só por isso. Não é apenas um quadrinho que foi aclamado pelo público, aclamado pela crítica, um quadrinho bem produzido. Não é apenas isso, embora se fosse só isso, nós já estaríamos falando de um grande material. O que acontece é que, lembra que eu disse lá no início que os dois roteiristas são anônimos? Pois é, mas o desenhista, o Ramon, não. E o Ramon, que estava morando aqui do ladinho, no Paraguai, estava com seu passaporte vencendo e ele teve que voltar ao seu país de origem para fazer a renovação do passaporte. Quando ele chega no seu país para fazer a renovação, ele é simplesmente preso. Pois é. Ele é preso por acusações das mais absurdas, das mais levianas, claramente uma perseguição política para poder prender ele pelo que ele fez. E ele foi preso. No nosso projeto Catarse nós temos tanto o vídeo que ele fez, que está no YouTube, disponibilizado no YouTube, mostrando que ele está em exílio, ele não pode sair do país, então é um vídeo bastante tenso, porque ele diz que ele mostra o passaporte dele, ele diz, olha, eu posso viajar, e ele não está podendo, sabe? Assim, é um vídeo assim, bem angustiante por conta dessa questão, ainda mais que foi por um trabalho artístico. E o Ramon, para piorar, vai preso
E ele é colocado numa das cadeias mais problemáticas de Guiné, uma das piores da África, onde ele ficou 3 anos em trabalhos forçados lá. Tudo isso por causa da sua postura artística, por causa do seu quadrinho. Tudo isso é por causa de um quadrinho. E agora, opa, chegou o nosso convidado. Deixa eu arrumá-lo aqui. Já está entrando nosso convidado. Eu já vou continuar essa história aí, que ela ainda está no início. Está no início, gente. Se preparem. Olá, Márcio. Como você está, Douglas, meu querido? tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Márcio Rodrigues, que é o nosso tradutor e editor deste maravilhoso quadrinho, Pesadelo de Obi, e um dos homens mais bem relacionados com a comunidade internacional que eu conheço. O Márcio também... Sim, né? O Márcio também ele nos prestigiou com a edição de outros 2 trabalhos que estão em pré-venda no Catarse pela Editora Script, um que é O Horror Cósmico, do finlandês Apo Rapi, e também o outro quadrinho do continente africano, que é o Ligeiro Amargor, uma história do chá, que é do Kofi Roger Nizam, acho que é assim que se pronuncia, Nizam, né? Ele falou que Isso. tu puxa o N e fala o Zan, Nizam. Sim. E, Márcio, seja bem-vindo, se apresente aí para que todos possam te conhecer. Tudo bem, gente. Boa tarde. Agradeço pela presença aqui na live, né? Meu nome é Márcio Rodrigues. Eu sou historiador de formação e eu sou pesquisador também de quadrinhos. Eu desenvolvo atualmente um curso de quadrinhos africanos e toda a minha trajetória acadêmica, desde a graduação, ela foi pensando nos quadrinhos como fonte histórica. Então, sou um historiador que estuda quadrinhos. Essa é a minha formação. Eu sou leitor de quadrinhos desde a infância, né? Então, eu acabei unindo as duas coisas, né? A paixão pela história e também dos quadrinhos, e fui, né, seguindo carreira acadêmica. É até interessante porque a parceria da gente aqui com a Script, né? Ela surgiu do pessoal acompanhar o curso. Douglas estava com, na verdade, o Sandro Merg, né? Ele estava acompanhando o meu curso de quadrinhos africanos, e aí ele falou, pô, tem o pessoal da Script, que eu participei de uma live com o Douglas, e o Douglas ficou assim muito interessado nos materiais e nas produções de quadrinhos africanos, eu vou passar o teu número para ele. Aí eu já tinha conversado também com uma galera, não estava nem pensando no pessoal da Script, porque tipo assim, no meu entender, tinham trabalhos da Script como o Fala Maria, o Mulheres em Quadrinhos e os trabalhos do Lovecraft. E o Douglas ele foi muito receptivo, aberto com a proposta de publicar materiais, né, quadrinhos que são de quadrinhos de África, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, gente, a gente tem pouco material de procedência africana, o que faz com que esses quadrinhos até uma vez eu vi um pessoal falando o seguinte, pô, o pessoal da Script publicando quadrinhos africanos, eu nunca imaginei que o pessoal do Sul seria receptivo com... Aí eu fiquei pensando, pô, vamos imaginar também que tem uma presença negra enorme, né, em Santa Catarina, no Paraná. A gente acaba desconsiderando muito isso, pensando na ideia do Sul como uma extensão da Europa, né? Dessa parceria a gente discutiu, né, pensou alguns materiais que poderiam, alguns quadrinhos, né, que poderiam ser interessantes, relevantes aqui para o nosso mercado, né? Tem que pensar isso também, a especificidade, a particularidade. E a gente conversou muito e optamos por publicar inicialmente o Ligeiro Amargor, né, que é uma produção que ela foi lançada nas edições Lamartine. É um quadrinho muito, muito legal, muito interessante, porque ele fala da história do chá, né? É uma bebida globalizada, que 70% da população mundial bebe chá, né? Já parte desse pressuposto. E o chá, ele sai da China, passa pelo continente africano e se expande pelo redor do mundo. Então, é uma produção que eu já conhecia, que ela tem mais ou menos uns 2, 3 anos, e eu ficava pensando, por que no Brasil não lançam esses quadrinhos? Da mesma forma que, se a gente for ver o quadrinho Pesadelo de Obi, é um quadrinho que eu fico pensando o seguinte, por que o mercado
editorial brasileiro não deu menor visibilidade para essa produção. Não, e nós vamos contar. Desculpa, nós vamos contar agora. Eu comecei agora a contar a história pro pessoal, nós vamos dar continuidade. Os nomes envolvidos, as coisas que aconteceram. Eu vou ser bem sério, eu não cheguei nem a ler nenhuma resenha, nenhuma notícia em nada no Brasil. Não, a mídia especializada brasileira, é até triste falar isso, quando se fala isso pode dar aquele certo descontentamento, aquela coisa das pessoas baixarem a cabeça, mas eu acho que talvez um motivo para a gente pensar também, né? O porquê que a nossa mídia especializada brasileira, seja não nos quadrinhos, né, mas o jornalismo, de maneira geral, não dá tanta ênfase à arte. Vamos imaginar o seguinte, quando queimou a Catedral, né, de Notre-Dame de Paris, ela acabou ganhando visibilidade na mídia, né? As TVs brasileiras deram maior cobertura. Mas quando acontece, por exemplo, um terremoto, um tsunami em Moçambique, raramente se fala o mesmo apelo, né? Então, as produções que são do outro lado do continente, do outro lado do Atlântico, né, no continente africano, elas acabam sendo desprestigiadas, consideradas. Então, quando eu cismei, porque é só para falar, eu já tinha ministrado o curso de quadrinhos africanos presencial, como professor da Universidade Federal do Maranhão, dentro de um curso que é de estudos africanos e afro-brasileiros, né, que tem uma graduação no Brasil que é sobre estudos africanos e afro-brasileiros. E como professor, ministrei disciplinas. Então, com essa questão da pandemia, e atividades também remotas, eu optei por fazer o curso pelo YouTube. Eu ia fazer por Google Meet, só que estava tendo muito aquela questão de invasão. Todas as atividades envolvendo a África, temática indígena e de gênero eram invadidas. Eu tive uma live minha que foi invadida. Tipo assim, uma aula no Meet, que era sobre cinema africano. Foi invasão, inclusive com xingamento racista, ofensa sexista por exemplo, até me chamaram de cracudo na live, mas eu não liguei. Mas eu fiquei puto mesmo. Puto mesmo foi com ofensa sexista e racista. Porque grande parte dos estudantes do curso eram mulheres e negras. Então aconteceu isso e eu resolvi fazer no YouTube, que me dá aquela sensação, pelo menos eu entro numa sala no YouTube, ninguém vai invadir a minha sala. E eu comecei fazendo o curso com material que eu já tinha conhecimento. Então, o quadrinho O Pesadelo de Job, com os meus alunos, estudantes, eles já conheciam esse material, né? Já conheciam esse quadrinho, mas eu sempre ficava pensando o seguinte, por que as nossas editoras não dão tanta visibilidade para esse material, para esse quadrinho? E ainda mais porque foi um quadrinho que ele resultou na prisão do desenhista, e teve uma comoção internacional entre artistas de quadrinhos, artistas gráficos, né? E até o Neil Gaiman escreveu uma carta muito tocante pro Ramon. Calma que a gente não chegou nessa parte ainda, não conta ainda. Calma que a gente não chegou nessa parte. Tá. Então eu vou continuar a história e aí eu chego na parte do Gaiman. E aí tu conta, tá bom? Então assim, gente, ó. Então, continuando, quando o Ramon, que é muito interessante porque o nome dele é Ramon, né, com R, né, Ramon, e ele assinava como nome artístico Ramon e Queijo. É Queijo, né, que se fala, né? Queijo. Queijo. Que é presunto e queijo. Que a fala é igual, é Ramon também, só que aí o presunto não é com R, é com J. Sim. E assim, o quadrinho, gente, quando vocês olharem lá no Catarse, vocês vão notar que assim, a qualidade gráfica, de arte, ele é lindo, é um quadrinho lindo mesmo, sabe? Um quadrinho muito bonito. E quando a EG... E pesado também, Douglas. E não, só para explicar também, e também uma narrativa muito pesada. Sim, porque ele entra, realmente, ele tem aquela primeira camada de comédia, de sátira, mas ele entra em problemas sociais gravíssimos, onde ele retrata misérias que a população de Guiné Equatorial passa e que foi simplesmente rechaçada num discurso político para mostrar para uma comunidade internacional que não havia esse problema quando realmente há. Então, quando a EG Justice, que é uma ONG que vai lá em campo o projeto,
lança nos Estados Unidos e lança e distribui gratuitamente lá em Guiné. Nós tivemos o Ramon, como eu já contei, preso, tá? E aí a comunidade internacional, e aí aquele ponto que eu falo que tipo, é uma situação que aconteceu faz pouco tempo, foi nessa década, e nem soubemos aqui. Não tem, se tu pesquisar no Google, tu não acha nenhum link, nada comentando o ocorrido aqui. Nós estamos falando de uma prisão política, tá? De um quadrinista, que é onde muitos que estão aqui assistindo, estou vendo aqui o Diego, temos aqui a Renata, tem uma galera que é quadrinista, são os nossos irmãos. É uma pessoa que, além de um ser humano, que qualquer ser humano, quando sofre, a humanidade sofre, mas nós estamos falando agora de um colega quadrinista preso por exercer a sua profissão. Então, a comunidade internacional se mobilizou e gerou grande pressão. E é por isso que, quando hoje em dia, a gente vê o que está acontecendo aí no nosso país, as pessoas pensam, tá, mas o que a gente pode fazer? Tem que esperar só as eleições? Não. A pressão no Facebook, no Instagram, a pressão junto aos políticos, a mídia, ela tem muito poder. Porque, geralmente, esse tipo de político que tem uma postura mais fascista, uma postura mais ditatorial, ele depende muito de uma legitimação que não é só da força. Porque quando a legitimação é só força, praticamente nós estamos vivendo, então, num estado de guerra civil. Agora, geralmente, os estados ditatoriais, eles não chegam a esse ponto. Eles apenas trabalham com o medo. Então, para ter medo, a população tem que se acanhar. Então, quando a população se levanta, quando a população vai para o embate ideológico, muitas vezes quem se intimida é o fascista. Então, por conta da pressão internacional, que aconteceu nesse caso, felizmente, nós tivemos um resultado bonito, que foi a soltura do Ramon. Mas neste processo, muitos artistas fizeram vários trabalhos, artes, charges. Havia uma hashtag, né, que estava trabalhando exatamente com essa coisa, que era a hashtag Free Ramon Ebale. E entre esses artistas tem um em especial que o público brasileiro ama. Conta para nós como é que foi isso, Márcio. Sim. O Neil Gaiman, né? Neil Gaiman, que todo mundo gosta, que todo mundo é fã, que todo mundo diz acompanhar. Ele foi lá e se manifestou, escreveu uma carta em solidariedade, né, ao Ramon. E eu acho até legal a gente falar isso, porque talvez o nosso desconhecimento com relação a essa situação, né, que aconteceu com o Ramon, um colega, né, inclusive um artista, um quadrinista, que faz parte do nosso meio, seja de quem é pesquisador, seja de quem é desenhista ou editor, a nossa mídia aqui, ela não acabou divulgando, né? E todo mundo, se você perguntar, todo mundo acompanha o Neil Gaiman. Todo mundo acompanha o Neil Gaiman. Acompanha tanto o Neil Gaiman que vai, às vezes, encher o saco do Neil Gaiman no Twitter. O público brasileiro é conhecido, e por isso, pelo desconhecimento em torno da obra do autor, pelo desconhecimento com relação à trajetória, os posicionamentos, acham que o autor está lacrando, né? Quando ele, na verdade, ele está se posicionando de uma forma humana. Então, e ele está sendo muito coerente com o discurso que ele sempre teve, né? Sim, e inclusive, se a gente perceber, o discurso que é coerente desde os anos 80, né? Sim, desde o início. Sim, assim, existe uma consistência. Existe uma consistência. E assim, ó, mas na verdade, assim, ó, a gente tem um problema quase de analfabetismo funcional. E isto é dado estatístico do próprio MEC, é um problema real que nós temos no Brasil e outros países que têm alguns problemas de educação. E quando eu digo que nós temos um analfabetismo funcional dentro do mundo dos quadrinhos, onde nós estamos falando agora de pessoas que estão lendo por prazer, então não era para existir isso. Isso é de tal ponto que eu tenho certeza que muita gente aqui que está nessa live já escutou algumas pessoas dizendo que X-Men, eu sou da época que fala X-Men, tá, gente? Eu não sou da época do X-Men. Eu sou velho, então eu falo X-Men ainda. Então, muita gente que lê X-Men fala, eu não estou gostando, porque agora eles estão querendo botar política no X-Men. Gente, os X-Men, os X-Men, eles são um grupo criados exatamente por uma questão política da Marvel. É exatamente para discutir questões de racismo, questões de segregação, questões de machismo.
de minorias. Então, assim, a gênese dos X-Men é isso, entende? Então, quando tu vê hoje algum quadrinista trabalhando alguma questão sobre essa natureza, gente, ele não está inventando a roda, ele só está fazendo o que aquele grupo sempre fez. E as pessoas que não entendem isso, parece que leram... Pode falar, desculpa. Sim, quer ver um outro exemplo que não tem talvez tanta evidência, porque a gente pensa sempre no X-Men, né? Eu também sou dessa época. Tanto que quando o desenho chegou, deu um nó na cabeça, né? Sim, eu descobri que era X-Men. Uau! E aí, se a gente for ver, né, do mesmo contexto, os mesmos criadores, mesmo o Homem de Ferro, que todo mundo lê, ele é um personagem da Guerra Fria. Ele pode não ter aquele discurso aberto de uma agenda apresentada, mas ali ele está representando a corrida armamentista. Pega o Hulk é uma expressão da Guerra Fria, da Guerra Atômica. Então, esses personagens eles não são dissociados de contextos, eles existem dentro de sociedades políticas. Então, eu acho muito doido quando eu vejo leitor de quadrinhos, ou mesmo leitor, até produtor de quadrinhos, falando que não é para se colocar política. Então, aí você vê um quadrinho como esse, né, um quadrinho da Guiné Equatorial, que resultou na prisão dos autores, pode muito bem, talvez, ter uma leitura que seja, inclusive, eu fico pensando o seguinte, de gente ficar torcendo o nariz pro quadrinho. Achar que o Ramon devia ter sido preso mesmo, porque ele ofendeu a figura do presidente. Talvez tenha esse tipo de leitura, né? Mas aí a gente está percebendo como esse quadrinho ele levanta um ponto que é em torno de uma certa liberdade de expressão. Sim. De um posicionamento político. Pode falar, Douglas. Não, desculpa, termina, perdão. Mas liberdade de expressão e de uma tomada de partido com relação a situações que são incômodas. Sim, sim. E assim, voltando ao Neil Gaiman, o Neil Gaiman, para quem não está sabendo, recentemente teve que fazer uma discussão pública no Twitter com um brasileiro, Brasil aí pagando mico internacionalmente, porque o Neil Gaiman estava lacrando na série da Netflix do Sandman, que é uma série aguardadíssima por todo mundo, porque ele está trocando gêneros, está trabalhando com questões de assuntos feministas, assuntos de minorias, e isso não tem nada a ver com quadrinho. Gente, quem leu Sandman sabe que Sandman é isso. Lá nos anos 80, quando ninguém ainda estava discutindo esse tema, o Neil Gaiman já estava lá falando, trazendo os personagens femininos na maior parte dos arcos, falando sobre machismo, falando sobre sexualidade, transgênero. Então, assim, por isso que Sandman é um quadrinho tão atemporal, tão cultuado, não é à toa. E o Neil Gaiman não é à toa um dos maiores escritores do mundo. Ele tem sucesso em tudo que ele fez. Como roteirista de cinema, de teatro, de quadrinho, na literatura mesmo, os livros dele são maravilhosos. Então, assim, é uma grande figura e ele não começou agora, ele não está lacrando. Ele tem esse discurso já desde a década de 80, gente. Ok? Eu vou ler para vocês a carta do Gaiman. É uma carta curta, mas uma carta muito bonita e, obviamente, muito bem escrita. Eu vou ler para vocês. Caro Ramon, o planeta que você e eu compartilhamos é o mesmo planeta, mas vivemos em mundos diferentes. Estou perfeitamente livre para escrever o que quiser, por ser tão imaginativo quanto eu quiser, para criar pessoas e lugares para desafiar as coisas que eu acredito que precisam ser desafiadas, e você não. É a verdade dos mundos que você e eu ocupamos, mas é algo que não aceito e não posso aceitar. É por isso que estou escrevendo isso. Porque eu queria dizer que, embora você e eu nunca tenhamos nos conhecido, embora você esteja atrás das grades e eu esteja livre, as coisas que nos unem são mais importantes do que aquelas que nos diferenciam. Estou escrevendo porque preciso que você saiba que toda a comunidade de escritores, artistas e ativistas está com você. Aqueles que são ameaçados por seu trabalho tentaram silenciá-lo. E, em vez disso, amplificaram sua voz. Estamos com você em sua luta pela liberdade.
e continuaremos a apoiá-lo até que esteja livre para realizar seu trabalho sem medo. Desejo o sonho e sonho que em breve você estará livre. Até então, envio-lhe força e minha solidariedade. Com esperanças de dias melhores pela frente, Neil Gaiman. Gente, eu tô arrepiado. Sabe, assim, ó, isso nos define como humanidade. É uma palavrinha muito simples. Empatia. Então, assim, ó, independentemente de vertente política, de ideologia, tu tem empatia pelo próximo, não é nem qualidade. É o mínimo ético que se espera de qualquer pessoa neste planeta. E o Ramon, felizmente, pouco após essa carta, e que foi não apenas essa carta, mas toda uma pressão global de várias entidades, ele foi solto. E ele, solto, ele foi laureado. Vamos falar um pouquinho sobre os prêmios que ele recebeu, Márcio? Sim, sim. Eu acho que se esse quadrinho também, se ele não tivesse ganhado nenhum prêmio, ele já seria tão importante pelo fato de que ele expressa uma realidade, que é uma realidade política bem conturbada, que até eu vi você falando no início, né, da conversa, quando eu não estava conseguindo entrar, que a gente pode estabelecer alguns paralelos, né, com Sem dúvida. esse quadrinho, e não apenas a nossa realidade atual, mas também uma memória bem recente que nós temos da ditadura militar. Esse quadrinho, só para vocês terem em mente, ele toca em temas que são bem sensíveis, que são temas como a tortura, como violações de direitos, né, humanos. E quando você lê esse quadrinho, você se sente também sensibilizado. Estou falando isso como historiador, que inclusive já pesquisou em fontes da ditadura. E você lê, vê aqueles relatos a respeito de torturas, o que faz com que esse quadrinho ele seja um objeto de denúncia. E por causa dessa tentativa de denunciar uma situação, ele ganhou vários prêmios também. Ele ganhou vários prêmios. Sim. Não apenas pela denúncia, mas pela qualidade também da narrativa. Né? Então, o Pesadelo de Job, ele foi, né, ele recebeu vários prêmios. Só para citar aqui para vocês, ele recebeu um prêmio do Angoulême, né? Ele recebeu um prêmio que a tradução até pouco roxo, né? É como se fosse aquela questão mesmo do culhão, né? De ter, sei lá, eu não gosto nem tanto do termo, que pode parecer ter uma carga, inclusive, muito masculina, né? Machista, se a gente pensar isso, mas é como se fosse talvez é como se fosse uma expressão que dá margem, eles deram a cara a tapa, como se eles tivessem culhão, né? Para aguentar todo esse trampo que foi, né? Ser preso. Imagina você ficar preso com a sua liberdade tolhida durante 7 meses numa das prisões que é considerada uma das prisões mais piores prisões do continente. É uma das mais duras da África, não tem né? Não é nem de Guiné, é uma das mais duras da África. Sim. Não tem tanto registro com relação a essa prisão, não se sabe tanto a vivência do Ramon lá, né? Só se sabe que ele foi preso, né? Ele ficou preso durante 7 meses e passou talvez a pior experiência da vida dele, né? Tanto que a gente colocou na campanha um vídeo do Ramon, inclusive pedindo, né, para não voltar para o país dele. Então ele ganhou esse prêmio, ganhou um prêmio de coragem, publicação, né, do Cartoonist Right Network International, né, em reconhecimento pela criatividade artística e bravura, né. Em 2019 ele ganhou esse prêmio que é o Off to Off, né, que ele é como se fosse uma categoria cerimônia anti-prêmios do Angoulême, como se fosse aqueles quadrinhos que tem uma temática que ela já é controversa, conturbada, e que os autores, para fazê-los, eles têm um mínimo de, talvez, né, de ruptura com valores estabelecidos. É como se eles fossem questionadores, transgressores. E o Pesadelo de Job ele acabou vencendo essa categoria. Né? Então, ele acabou, inclusive, em 2019. Ele já tinha sido editado na França, né, na coleção da Lamartine, né? Que inclusive é a coleção que tem o quadrinho do Ligeiro Amargor, que é uma coleção de quadrinhos publicadas na França, mas de autores de autoria africana. Então, era um quadrinho, inclusive, que não era de língua francesa. É um dos poucos, né, na
da Lamartine, que não é de língua francesa, da África francófona. Ele é um quadrinho originalmente publicado em espanhol. E aí ele recebeu esses prêmios, né, que mostram, e eles eles foram dedicados a essa coragem, essa tentativa de dar a cara a tapa para denunciar uma situação que era de ditadura. A gente pensar a Guiné Equatorial é uma ditadura. Ditadura. Sim, houve um golpe militar, ditadura. Inclusive no próprio tio, né? O Obiang, né? Ele deu um golpe no próprio tio. Eu não vou dar spoiler do quadrinho, mas ele traça um paralelo com a história, né, da Guiné Equatorial e mostra como essa figura, que é uma figura ditatorial, que ele era um dos homens mais ricos do mundo, um dos chefes de Estado mais ricos do mundo, num país que era praticamente miserável. Um país miserável. E aí os autores eles tiveram essa bravura, talvez, né, e ao mesmo tempo aliam isso com uma criatividade artística para fazer um quadrinho que é satírico, que é um deboche, é um puro deboche, né? É até muito interessante, né? Porque tem uma fala inclusive de um autor que eu não sei se ele se pronunciou na época, que é o Alan Moore. O Alan Moore, ele fala que o riso, a caricatura, o deboche, ele é como se fosse um efeito mágico. Se antes as pessoas quisessem amaldiçoar, né, umas às outras, elas conjuravam feitiços, né? Elas mobilizavam palavras e amaldiçoavam a vida da pessoa. Mas quando vem a charge, a caricatura, ela, de certa forma, ela amaldiçoa o sujeito, porque até os netos irão rir dele. A charge, a caricatura, o humor, né? O deboche, Legal. Ele promove isso. Ele faz com que fosse um efeito que transcende o tempo. É como se fosse um efeito mágico mesmo. Então, nesse quadrinho, você vê situações do presidente, né, da Guiné Equatorial sendo apresentado de uma forma que é para subvertê-lo. Então, é um quadrinho que ele já é pensado como... Opa, houve uma pequena... Travou aqui um pouquinho o áudio do Márcio. Então, eu vou dando continuidade aqui enquanto ele não volta. Deu uma travadinha aqui. Vocês estão conseguindo me escutar de boa, né? Foi eu que travei ou foi você que travou? Agora fiquei na dúvida. Foi eu? Agora eu não sei. O pessoal vai dizer pra nós aí. Tá. Aí o Euler depois corta essa parte aqui pra gente poder coisar. Tá. Repete, perdão. Mas a gente está pensando nas particularidades do quadrinho. É uma questão, inclusive, de até próprio respeito, né, com os autores. Desde o início, quando a gente começou a trocar ideia, né, para publicar quadrinhos africanos, a primeira premissa mesmo foi de um respeito com os autores, né? Vamos pensar que os quadrinistas africanos eles estão na periferia da periferia, né? Dentro da produção de quadrinhos, eles acabam não tendo visibilidade, nem sempre eles são considerados, né, no mercado editorial de quadrinhos. Então, para essa edição, também e também no Ligeira Margot, nós levamos em consideração também algumas particularidades. Exemplo, quando eu troquei ideia lá com os autores, que mandei e-mail, a gente conversou, né, para ver os quadrinhos, o Tutu Alicante, que é uma figura ímpar nesse processo também, porque ele é como se fosse, ele é o editor, ele é a pessoa que viabilizou e que correu atrás para que esses quadrinhos fossem publicados de uma forma clandestina via Barcelona e serem distribuídos, né, na Guiné Equatorial. E o Tutu Alicante ele falou, olha, quando a gente foi conversar com os amigos portugueses lá de Portugal, a gente queria que fosse o português brasileiro, ou o português de Angola, ou o português de Moçambique. Nós não queríamos que fosse o português de Portugal porque tem uma marca colonialista. Eles falaram isso. Ele falou isso, né, no e-mail. Ele falou que queria que fosse um português com uma faceta mais subalterna. Porque vamos pensar o seguinte, né? Embora Portugal, até pouco tempo atrás, estivesse na periferia da Europa, né? É um país europeu que tem uma marca colonial, né? Desenvolveu experiências coloniais, a experiência da escravidão. Então, os autores nos colocaram isso. Então, a gente vai manter dessa forma. E tem também o fato de eu ser um professor do campo de estudos africanos.
Então, leve em consideração essa dimensão também, né? Uma questão de respeito pelas autorias africanas. Então, já é um quadrinho com essa marca. E até eu vou fazer até um elogio aqui para você, né? Eu falei inicialmente, quando a live começou, que eu nem pensava no pessoal do script, quando eu comecei a ser sondado por editores. Teve isso, às vezes chegava editor no meu inbox e falou, pô, você está fazendo um curso de quadrinhos africanos? Deixa eu ver esse material aí, né? Tem esse quadrinho. Aí quando eu falava, esse quadrinho aí, ele é sobre isso, 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 o pessoal falava, não vai vender. Ou então, esse quadrinho assim, não acho que é bom. É como se tivesse diante de um mercador de escravos, né? Um mercador de negros escravizados, que olha até para o dente. Isso aí é triste falar, né? Triste falar dessa forma, mas aí o pessoal da Script fala, é muito coerente com a proposta, né? De ter uma abertura com tudo que a gente trocou ideia, né? A gente fala assim, tem esse quadrinho sobre, né? Esse material aqui ele é interessante por isso. Esse aqui talvez não tenha, né? Mas a gente sempre troca muita ideia, né? Até para quem não sabe, nem sei como é que a gente está acordado aqui, porque às vezes eu e o Douglas a gente fica trocando assuntos, né, dos mais variados quadrinhos que a gente está na parceria durante o dia inteiro e até a noite. Tipo, a gente começa às vezes com mensagem 5 horas da manhã, né? Para falar desse processo que é muito importante e também de um trato editorial que leve em consideração também essas particularidades. Então, esse quadrinho... Márcio, desculpa te interromper. Essa loucura de horário se chama Filhos Pequenos em Casa. Porque aí o que acontece? Eu estou lá com 40 mensagens não lidas. Aí me sobra um horário 3 da manhã. Aí eu vou respondendo. Pá. Só que geralmente as outras pessoas do outro lado da mensagem são pessoas mais normais. Elas voltam a responder de novo, tipo 8 da manhã, 9, 10. Cara, o Márcio, eu não sei por quê, mas volta e meia ele responde 5 da manhã. 4, às vezes ele responde na hora. Aí eu sempre me pergunto, ou eu acordei ele e eu te peço desculpa, ou ele não dorme mesmo. Então é uma das duas. Não, na verdade eu até durmo, mas eu estou no momento daquela coisa de tese, de estudar, então vira aula, mesmo. E às vezes tem essa dimensão também, e tem também esse trabalho de tradução, né? E esse trabalho também só para dar prosseguimento aqui, né? Tem todo um trabalho, gente, que é de tradução, que não é simplesmente aquela coisa que não envolva pesquisa. Até para fazer esses quadrinhos, né, traduzi-los, envolve um trabalho de pesquisa e até muito exaustivo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar do Pesadelo de Job, ou do Ligeiro Amargor, ou mesmo também do Horror Cósmico, né, que é do autor finlandês. Que são trabalhos que envolvem uma produção intelectual, né? Eu estou me colocando dessa forma, assim, desses projetos, né? E vamos esperar o Douglas voltar, né? Sim, estou vendo até, inclusive, colegas, amigos meus falando sobre não dormir, né? Mas esses processos, né, em torno dos quadrinhos, como eu disse aqui, eles envolvem pesquisa. Então, esse quadrinho do Pesadelo de Job, ele é um quadrinho que pode interessar não apenas os leitores de quadrinhos, que têm um viés mais progressista, mas ele pode também interessar, ser do interesse, de estudiosos do campo das africanidades, de pessoas que querem conhecer o continente africano. Um continente africano nas suas particularidades, né? Um continente africano que tem também as suas mazelas e tem coisas boas, né? Sim. Mas eu tive o prazer de ter ido na África do Sul, e a África do Sul, o continente africano, na verdade, no total, nós brasileiros gostamos muitas vezes de nos comparar com a Europa. Nós temos a Europa. Mas, gente, assim, nós somos muito mais próximos do continente africano do que com o continente europeu. E eu não estou dizendo, não só na questão de distância física, como na questão cultural, a cultura africana, nos sincretismos religiosos nossos, ela tem uma contribuição gigantesca. Muitas das condutas religiosas que quem aqui é de igrejas protestantes e tal, nem sabe que vem de uma matriz africana,
tá? É, as desigualdades sociais que o Brasil tem é muito próximo ao que tem na África. Tipo, enquanto na Europa, principalmente nos países mais ricos da Europa, não existe essa diferença tão gritante entre o mais rico e o mais pobre. Existe uma grande classe média larga e existe um achatamento da miserabilidade, um achatamento da riqueza. O Brasil é muito mais próximo da África. Existe uma parcela muito pequena de pessoas muito ricas, uma parcela gigantesca de miserabilidade e uma classe média que se acha classe média, mas não é classe média. Na verdade, nós não somos classe média, nós somos pessoas pobres com um pouco mais de oportunidade. Entende? Tanto que agora a própria pandemia aí mostrou isso. Nos primeiros 60 dias de lockdown, que não foi um lockdown que aconteceu no Brasil, mas os primeiros 60 dias já quebrou a maior parte das empresas. Só para tu ver como a nossa saúde financeira não existe. Entende? Então, assim, o Brasil ele tem muito mais proximidade com a África e nós deveríamos reconhecer isso para que a gente pudesse aprender e trocar experiências do que outra situação. Tanto que, quando eu estive na África do Sul, eu confesso, eu fui para lá imaginando aquela ideia de igual o americano quando imagina vindo para o Brasil e vai achar que vai igual o desenho de Simpsons, que saiu do Rio de Janeiro e foi para a Amazônia de táxi, entende? Gente, a África do Sul é um dos países mais lindos que eu já fui na minha vida, sabe? Assim, ó, construções, a arquitetura, é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Só que se tu vai 2 ruas para trás, ou tu vai no bairro um pouco diferente, é uma pobreza gigantesca que não é diferente do que em qualquer capital do Brasil. Sim. Principalmente as litorâneas, não é verdade? Sim, eu já tive a experiência de passar por Cabo Verde, né? Pela Ilha de Santiago Praia. E foi, inclusive, com estudantes do curso de Estudos Africanos da UFMA, uma equipe de 60 pessoas, mais ou menos. E quando a gente saía à noite, a gente fazia todos os programas que a gente faz aqui no Brasil. Né? Vai comer cachorro-quente, pizza, restaurante, tem todos os produtos da globalização, né? E a gente tem uma ideia. E aí? Sim, a gente tem uma ideia que o continente africano ele seria atrasado, que ele não teria desenvolvimento, né? Então, tem uma visão que é estereotipada, tem certas estereotipias com relação ao continente africano. Então, esses quadrinhos, eles já nos mostram, os próprios quadrinhos, se a gente for ler as produções africanas, a gente vai ver uma riqueza, uma diversidade. Sim. Sim. E eu vou agora um pouquinho além. Agora, como leitor, estamos aí com o Sandro, que está online. Sandro é o nosso padrinho, né? O padrinho desse casamento bonito aí que surgiu entre o Márcio e a Script. E eu, até na live que eu fiz com o Sandro, quando eu estava conversando com ele, eu particularmente, assim, eu adoro super-herói, eu adoro falar sobre quadrinhos de super-heróis e tudo mais, mas já nos últimos anos, olha, nos últimos 10 anos, eu acho, eu confesso que a minha leitura primordial tem sido leituras ou biográficas ou quadrinhos localizados para eu ver, conhecer realidades, conhecer novas culturas. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Márcio, que me permitiu trazer quadrinhos que têm temáticas e localizações tão diferentes, como um quadrinho finlandês, que lembra muito aquele Mau Caminho da Veneta, o Ligeiro Amargor, que traz que aí é tudo que eu gosto, é história, biografia, sabe? Agora, o Pesadelo de Obi, que vai trazer geografia, vai trazer história, vai trazer emoção. Então, esse tipo de quadrinho, na última década, são os quadrinhos que eu mais gosto de ler, tá? O Pipoca Nanquim lançou recentemente o quadrinho Grama, entende? Então, o quadrinho Grama, ele é um tipo de quadrinho que é o que eu amo, que hoje em dia eu gosto, sabe? Eu gosto muito desse tipo de quadrinho, entende? Eles lançaram também o Tartaruga Ninja. Eu fui ler Grama com muito mais vontade do que Tartaruga Ninja, entende? Porque, sabe,
é um quadrinho bom, um quadrinho que eu gosto, mas as minhas paixões mudaram recentemente, né? E eu tenho notado que muitos leitores também estão procurando esse diferencial. E o Pesadelo de Obi, ele é tudo isso que a pessoa espera. Márcio, quer dar continuidade? Sim. É porque talvez a gente tenha o esgotamento de narrativa, né? Quando a gente olha quadrinhos produzidos no continente africano, tem super-heróis também. Tem quadrinhos biográficos, tem quadrinhos de guerra, tem quadrinhos de esporte, tem quadrinhos de vários tipos, né? Mas, só que esses quadrinhos, a partir de África, eles acabam não sendo conhecidos. Então, o Pesadelo de Obi, ele nos mostra uma realidade que ela é ambientada no continente africano, uma realidade que é de ditadura, de cessamento das liberdades, e faz com que nós aqui no Brasil possamos pensar, né, inclusive na nossa realidade política, né, se for ver em torno das ditaduras, da ditadura civil-militar no Brasil, até o próprio contexto atual político, né, que tem muitos ecos, né, desse período da ditadura. Então, eu acho que vocês vão gostar do Pesadelo de Obi justamente por ser uma obra que tem todas essas dimensões, né? A dimensão política, a dimensão humana, e faz com que nós aqui no Brasil criemos, né, formas, inclusive, de refletir sobre a nossa realidade. Eu, particularmente, também, Douglas, quando eu comecei a ler quadrinho, foi na infância, e eu não comecei propriamente com Turma da Mônica. Eu comecei a ler com quadrinhos super-heróis. Papai, isso. Eu sempre falo isso. Inclusive, eu comecei a ler quadrinhos foi pelo fato de meu pai ter trabalhado em banca. Meu pai trabalhou em banca como pico e levava para lá aquela coisa de menino atentado, encapetado. Ele colocava para ler quadrinhos. Então, meu gosto começou com quadrinhos de super-heróis. E chega um momento que eu acho que tem um esgotamento. Eu não sei, parece que tem pouca variedade. Tem autores que são consagrados, que produzem, né, outras narrativas, mas chega um momento que eu acho que o público deveria tentar abrir também os olhos, ou igual a gente participou de uma live, né, que é a questão mesmo do radar, né, ligar o radar e perceber que existem outras narrativas. Né? É igual eu estava vendo esse quadrinho finlandês do Apo Rap, né? É um autor que, inclusive, ele ganhou o Angoulême. Ele, na verdade, foi indicado para o Angoulême. Quase ganhou o Angoulême. E ele fez um quadrinho sobre a experiência dele com a avó. Olha só, é um quadrinho autobiográfico, né? E é um quadrinho que ele é autobiográfico e, ao mesmo tempo, tem uma discussão social, porque a gente pensa que na Finlândia tem altos índices de pessoas que são cultas, letradas, que tiveram um estudo formal, só que ele fala de situação de pessoas que são analfabetas. Então, é uma outra realidade que você conhece. E aí, justamente, esse quadrinho do horror cósmico é um quadrinho que ele, inclusive, ele mostra uma tensão entre dois modelos, né? Só para explicar para o pessoal. Quem gosta de vampiros, lobisomem, gosta de Lovecraft... Desculpa te atrapalhar, mas só para contextualizar. A Script, ela está hoje com 3 projetos editados pelo Márcio. Nós estamos com... O primeiro foi Ligeiro Amargor, uma história do chá, que ainda faltam uns 60 dias, quando nós estamos gravando aqui, para finalizar essa campanha, que é catarse.me/chá, tá? Um segundo quadrinho, que é o Horror Cósmico, que vai encerrar mais ou menos no mesmo período, que é o catarse.me/horror cósmico, que é o quadrinho finlandês, e agora esse terceiro quadrinho, que é o Pesadelo de Obi, que é um quadrinho da Guiné Equatorial. Então, são 3 projetos editados pelo Márcio. Então, o que ele está trazendo agora é falando sobre o Horror Cósmico, que é esse quadrinho finlandês, que aí, desculpa te atrapalhar, foi só para contextualizar as pessoas. E o Horror Cósmico, ele é um quadrinho que eu fico pensando que ele é tão importante, porque, ao mesmo tempo, ele questiona os clichês em torno do gênero do terror e do horror.
Ele até brinca com Lovecraft, sabe? Brinca com o Drácula, brinca com Frankenstein, Edgar Allan Poe. Tem toda aquela atmosfera que a gente vê do gótico, né? E, ao mesmo tempo, esse gótico, que é um gótico literário, ele é visto ali como uma ferramenta, porque o autor faz críticas sociais. Ele é um trabalho que fala sobre exclusão, sobre o medo que a gente tem do outro. Então, ele, inclusive, quando troquei uma ideia com o Douglas, né, para ver a viabilidade desse projeto dentro da Script, foi porque eu não estava nem pensando no Lovecraft, estava pensando no Fala Maria. Porque eu acho que é um quadrinho que dialoga com Fala Maria também, sabe? É um quadrinho, um quadrinho mexicano, que ele fala, inclusive, talvez a nossa ignorância com relação ao autismo, né? E esse quadrinho, o Horror Cósmico, ele tem todos esses elementos de uma discussão sobre literatura fantástica, sobre o Lovecraft, mas ele também liga com questões que são de, talvez, um preconceito que a gente tem com o diferente. Então, uma obra que ela tem várias camadas, né? Até para esse projeto, eu pedi um pós-fácil. Eu pedi que o Alexandre Link, do Quadrinho na Sarjeta, fizesse um pós-fácil, pensando na linguagem dos quadrinhos. Ele falou que ficou impressionado com tantos caminhos que esse quadrinho aponta. Ele falou, é muito difícil classificar tem muitas camadas, né? Ele é um quadrinho que ele é complexo pela natureza. Então, assim, é isso que a gente tem conversado com muitas pessoas. Quando a gente sai um pouco deste eixo que a gente está acostumado, porque assim, não é mérito ou demérito, é uma questão de estilo narrativo. Por que eu sou tão fã do quadrinho nacional? Porque nós bebemos de muitas fontes. Nós somos não só geneticamente, como nós somos também artisticamente meio vira-latas. A gente é um pool genético, um pool artístico de várias fontes. Mas quando tu vai para os países mães, né, para os países de origem dessas artes, existe uma tendência natural de ter certas escolas. Então os quadrinhos dentro daquela nacionalidade, ele tende a ter uma linha, tende a ter um padrão. Então, tu pode notar, quando tu pega, por exemplo, geralmente um quadrinho japonês, ele tem uma estrutura que é própria, cultural e tudo mais, embora tenham várias narrativas, várias histórias, milhões de tipos. Mas existe essa padronização, de certa maneira, que é normal, são os traços culturais de um povo. Então, geralmente, a gente acaba consumindo basicamente quadrinhos americanos, na grande maioria, um pouco franco-belga, alguma coisa japonês também, italiano. Então, italianos bastante no Brasil, a gente também tem dado muito sucesso. O Tex vai fazer 50 anos, por exemplo, agora no Brasil. Então, quando tu pega esses quadrinhos com outras narrativas, é uma oxigenação monstruosa, é uma coisa muito diferente. Talvez no país de origem ele seja um quadrinho na média deles, mas para nós ele é tão diferente quanto estilo narrativo, estilo gráfico, tudo isso, que é um respiro muito gostoso. Então, esses quadrinhos que a gente está trazendo em parceria com o Márcio, com certeza, para os leitores brasileiros que estão aí buscando nas campanhas, lá no Catarse, nas pré-vendas, esses materiais, vão se impressionar com esse respiro. Vão ver que realmente é um quadrinho muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ler. Então, um leitor de quadrinho vai amar, com certeza, qualquer um desses projetos. Qualquer um deles. Por exemplo, até não leitores de quadrinhos. Não só leitores de quadrinhos, exatamente. O Ligeiro Amargor, né? A Maria Emília, que traduziu o quadrinho, toda vez que a gente conversava a respeito da tradução, a gente via algum ponto assim da própria linguagem mesmo do quadrinho, ela falava o quanto ela sentia vontade de tomar chá. Legal. Eu fiz a divulgação do quadrinho para consumidores de chá, para sommeliers de chá, que nunca tinham contato com a linguagem. Não tinha contato nenhum com o quadrinho. Mostrava uma página, mostrava um pouco do texto, tanto o texto do quadrinho, né, o argumento, mas também o texto que vem acompanhando dele. E eles ficavam impressionados, né? Eles ficavam impressionados com a diversidade que pode existir num quadrinho. Exato. Algo que
que eles acreditavam que não existia um quadrinho. Né? Não, e Da outra mesma coisa, forma que... e o quadrinho, assim, ó, e o quadrinho, ele, por ser uma mídia barato, não quanto a preço final, que hoje em dia tá tudo muito caro, mas a produção do quadrinho, com um pedaço de papel e caneta, às vezes nem caneta, um lápis, tu produz uma página de quadrinho, né? Então, assim, claro que hoje o artista ele tem tantos recursos que a situação cada vez fica mais interessante e tudo mais. Mas o quadrinho, ele permite que tu possa utilizar toda a tua criatividade sem qualquer barreira orçamentária, por exemplo. Diferente de um filme. Às vezes o cara quer fazer um filme, mas ele não tem dinheiro para fazer certo efeito especial e pelo falta do efeito especial estraga o filme, sabe? Então, assim, as outras mídias artísticas, muitas vezes, elas têm alguns limitadores que muitas vezes estão vinculados a questões financeiras e tudo mais. O quadrinho, ele permite uma riqueza de criatividade, de ebulição de ideias e de tudo mais, que, vou dar um exemplo de quadrinhos alternativo. Tem quadrinho que tem uma narrativa maravilhosa e todo o desenho é feito em palitinho, sabe? Então, o quadrinho tem essa raiz criativa, né? Dentro a nona arte é uma arte maravilhosa. Então, ver quadrinhos de outros países, com outras culturas, com outros autores, é muito gratificante e a gente aqui na Script fica muito honrado e eu quero dizer publicamente assim, que eu quero agradecer demais tu ter permitido que a gente pudesse trabalhar contigo, Márcio. Sério mesmo, cara. Não, também eu faço o mesmo agradecimento para vocês, sabe? Tipo, de pessoas abertas, com ideias e que gostam de tocar projetos mesmo, que são bem ousados, né? Então, porque vamos pensar, a gente publicar um quadrinho dois quadrinhos africanos, num semestre, né? Ao mesmo tempo um quadrinho finlandês de um autor que é desconhecido aqui no Brasil. Né? Não, e todos os dois já estão financiados, ou seja, e como são quadrinhos que são quadrinhos licenciados, eles são quadrinhos que já estão prontos. Então, a gente apenas agora está fazendo o trabalho de editoração interna, né? Que é a parte de tradução, revisão, montagem. Então, não é um tipo de quadrinho que tu vai ter um atraso porque talvez o artista não conseguiu terminar as páginas ou porque teve algum problema na revisão. Não, é um material que, por exemplo, antes de acabar a campanha, ele já vai estar na gráfica. Então, e aí a gente fica muito feliz porque o público, o apoiador, o seguidor, ele comprou a ideia. Ele não só comprou a ideia, como ele comprou o quadrinho. Então, gente, assim, ó, quem está nos assistindo, que já apoiou esses materiais, muito obrigado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos tendo coragem de estar trazendo esses materiais e no segundo semestre vem coisa boa também. Não vamos poder falar. Sim. Márcio, o nosso tempo está acabando. Preciso encerrar o nosso bate-papo. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o projeto Pesadelo de Obi. Até o dia 28 de junho estará sendo vendido lá no Catarse, tá? www.catarse.me/obi. Temos outros 2 projetos que vão terminar antes, né? Vão terminar agora entre março e abril, também editados pelo Márcio, que é o Horror Cósmico e o Ligeiro Amargor, uma história do chá. Após esse período, eles irão para a Amazon, mas infelizmente sem esses descontos e benefícios que a gente consegue dar no Catarse. Márcio, algumas palavras finais? Eu queria agradecer imensamente também quem apoiou os projetos, né? Aquela confiança que vocês depositam e eu sempre penso nisso. Eu estou traduzindo o Horror Cósmico e também envolvido na tradução, né, do Pesadelo de Obi. Eu sempre penso também no público leitor, sabe? E também quem compra a ideia, quem nos apoia. E eu fico muito feliz de ver que hoje a campanha do Pesadelo de Obi já começou e a gente está em 28% no primeiro dia. Assim. É um quadrinho que eu acho que vocês vão gostar. Né? É algo... Vão gostar, o pessoal vai gostar. Por que não publicar esse quadrinho? Aquela pergunta, né? Talvez. É um material muito importante do ponto de vista político, da própria história das histórias em quadrinhos. Né? Então, acredito que vocês vão gostar, que vocês
vão, ao mesmo tempo, se sensibilizar e, ao mesmo tempo, também sentirem certos desconfortos, que é natural que a arte produz. Foi isso que os autores pensaram. Existem algumas páginas pesadas. Também ficarem... Sim. Da mesma forma que o horror cósmico também. O horror cósmico é leve, mas ele também é profundo. Da mesma forma que também o Ligeiro Amargor, ele te dá vontade de tomar chá, mas dá vontade também de você conhecer a história. De entrar na história do chá. E, ao mesmo tempo, você conhece a respeito tanto da China, que é retratado no quadrinho, não estou dando spoiler, porque o chá surge da China, quanto também do continente africano, onde o chá se dissemina pelo mundo. Então, vocês podem conhecer as mais diferentes realidades por meio dos quadrinhos. Então, agradeço bastante, gente. É viajar pelo mundo na leitura, né? Sim. Gente, olha, então, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado também pelo teu carinho, todos os apoiadores, valeu. Então, esse bate-papo maravilhoso vai ficar aqui registrado, tanto em podcast quanto no YouTube e também no Instagram, através de IGTV. Então, gente, olha, um beijo para todo mundo, uma boa semana, sejam felizes e dê um pulinho lá no Catarse para dar uma olhada nesses projetos maravilhosos. Márcio, tchau. Abração, Douglas. Até mais.